Por 40 dias o sol foi um martelo. Por 40 noites o frio foi uma lâmina. O silêncio do deserto não trazia paz, trazia loucura. A fome e uma febre que forçava o corpo a devorar a si mesmo. Este não era um retiro espiritual, era uma câmara de tortura, uma arena projetada para quebrar a vontade humana. Mas ele não estava ali por acidente. Ele foi lançado neste vazio com um propósito. E no momento de colapso total, quando a fronteira entre o mundo e o delírio se desfez, ele percebeu que não estava mais sozinho. Para entender como ele chegou a este ponto de ruptura, é preciso voltar alguns dias. Tudo começou nas margens do Rio Jordão. Uma multidão se reunia para ouvir a voz selvagem de João Batista, o profeta que clamava por arrependimento. Jesus veio do meio do povo, um rosto anônimo, e pediu para ser batizado. No instante em que ele emergiu da água, as Escrituras dizem que os céus se rasgaram. O Espírito de Deus desceu sobre ele na forma de uma pomba, e uma voz poderosa soou dos céus, uma afirmação que todos puderam ouvir. Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Foi um momento de glória, de confirmação divina. Mas o que aconteceu em seguida não foi uma celebração. Imediatamente após a voz celestial se calar, o mesmo Espírito que o confirmou o tomou com uma força implacável. Não o guiou para as cidades para começar sua obra, mas o empurrou para a direção oposta, para a solidão e o silêncio do deserto da Judéia. A primeira tarefa do Messias não seria um milagre público, mas uma guerra privada. Ele foi levado para o território do adversário para ser testado até o limite. E foi ali, no final dos 40 dias de jejum, que a figura apareceu para cobrar seu preço. O tentador. A presença não gritou. Falou com uma clareza calma que cortava o zumbido da exaustão na mente de Jesus. A voz era razoável, quase gentil. Ele olhou para as pedras lisas e arredondadas aos pés de Jesus, que sob a luz do sol pareciam estranhamente como pães rústicos. Se você é realmente o Filho de Deus, por que está sofrendo assim? Não faz sentido. Apenas dê uma ordem. Mande que estas pedras se transformem em pães. A proposta era mais do que uma solução para a fome. Era uma porta de saída, uma lógica fácil e irrefutável. Você tem o poder. Você tem a necessidade. Use o poder para suprir a necessidade. Ninguém precisa saber. Será o nosso segredo. É um ato de autopreservação, não de orgulho. Deus não iria querer que seu filho morresse de uma forma tão patética, aqui, no meio do nada. Jesus sentiu o cheiro fantasma de pão quente. Viu em sua mente a imagem de parti-lo, de sentir sua maciez. A saliva que ele mal tinha se acumulou em sua boca. Era a tentação mais básica e mais poderosa. Mas ele ergueu a cabeça e sua voz, embora rouca pela sede, foi firme. Está escrito nas Escrituras: o homem não vive apenas de pão, mas de cada palavra que vem da boca de Deus. A figura não pareceu desapontada, apenas observou. E então o cenário mudou. Num piscar de olhos, o calor e o pó do deserto sumiram. O mundo girou numa vertigem violenta. Quando sua visão se clareou, ele não estava mais no chão. Estava no ponto mais alto do Templo de Jerusalém, o lugar mais sagrado de sua nação. O vento forte açoitava suas vestes, e lá embaixo, o pátio do templo e as ruas da cidade pareciam um formigueiro. Uma queda dali seria morte certa e instantânea. O tentador estava ao seu lado, como se sempre estivesse. Se você é o Filho de Deus, a voz disse, agora com um tom de desafio,
Pule daqui, pois as Escrituras também dizem que Deus mandará seus anjos para te protegerem, para que você nem sequer machuque o pé em uma pedra. A armadilha era inteligente. Use a fé como uma arma contra si mesmo. Pense na glória. Todos verão o homem que caiu do céu e foi salvo por anjos. Eles acreditarão em você imediatamente, sem esforço, sem dúvida. Mostre a todos o seu poder. Mostre a eles que você é o escolhido. Jesus não olhou para baixo, para a queda vertiginosa. Ele manteve seus olhos fixos no horizonte. As Escrituras também ordenam: não ponha o Senhor seu Deus à prova. Houve outra mudança, mais rápida, mais avassaladora que a anterior. A cidade de Jerusalém desapareceu e o topo da montanha onde estavam pareceu crescer até se tornar o ponto mais alto do mundo. Debaixo deles, em uma visão panorâmica e sobrenatural, se estendiam todos os reinos da humanidade. Jesus via as legiões de Roma marchando em formação perfeita, os navios de comércio navegando pelos mares, as pirâmides do Egito brilhando sobre o sol, as grandes cidades com seus mercados, palácios e bibliotecas. Ele via a glória, o poder, a arte, a riqueza e o sofrimento de todas as nações, tudo ao mesmo tempo. Era uma visão que poderia quebrar a mente de qualquer homem. A voz do tentador agora era como a de um rei, oferecendo o seu império. O tom era sedutor, magnânimo. Olhe, tudo isso, toda essa glória, toda essa força, toda essa história, tudo pertence a mim. E eu te dou. Eu te entrego o controle de tudo isso, agora mesmo. Ele fez uma pausa, deixando a imensidão da oferta assentar na mente de Jesus. Você pode ter tudo isso. Você pode unir o mundo, acabar com as guerras, alimentar os famintos, curar as nações. Você pode ser o rei que todos esperam, o Messias que eles realmente querem. O caminho que seu pai planejou é longo, é cheio de dor, de rejeição, de incompreensão. Termina com sangue e humilhação. É um caminho de fraqueza. O meu é rápido, é eficiente. Eu te ofereço o mesmo destino, o trono do mundo, mas sem a dor, sem a cruz. A oferta ficou no ar, pesada e real. A chance de cumprir o objetivo sem precisar passar pelo sofrimento. A tentação de que os fins justifiquem os meios. A voz então sussurrou a condição, o preço por todo aquele poder. Tudo isso será seu, se apenas uma vez você se ajoelhar e me adore. Por um momento, o universo pareceu prender a respiração. Era a oferta final, o checkmate. Mas através da fraqueza do corpo, uma força diferente surgiu. Os olhos de Jesus, antes cansados, agora queimavam com uma autoridade que não era deste mundo. Sua voz não era mais rouca, era um trovão. Para trás de mim, Satanás. A ordem ecoou pela montanha da visão. Não era um pedido, era um decreto de expulsão. A autoridade na voz de Jesus era absoluta, pois está escrito nas Escrituras: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. No instante em que as palavras foram ditas, a visão se quebrou. Os reinos, as cidades e a glória se estilhaçaram como vidro. O som de exércitos e multidões desapareceu. A figura do tentador se desfez como fumaça ao vento. E Jesus estava de volta à solidão e ao silêncio do deserto. A rocha sob seus pés era real. O sol em sua pele era real. A batalha havia acabado. Ele estava exausto, esgotado até a alma, mas estava inteiro. A paz que se seguiu não era vazia, mas cheia de uma calma profunda.
Foi então que novas figuras surgiram. Não eram sombrias nem ameaçadoras. A luz ao redor delas era suave. Eram os anjos de Deus. Eles se aproximaram de Jesus não com palavras, mas com ações. Trouxeram água fresca que lavou a poeira de sua garganta. Trouxeram pão e ele sentiu o gosto da comida pela primeira vez em 40 dias. A força começou a voltar lentamente para seus membros. O cuidado celestial era o selo de sua vitória. Quando suas forças retornaram, Jesus se levantou. Ele olhou uma última vez para a paisagem de pedra e areia que havia sido sua arena e sua câmara de tortura. O homem que saía do deserto não era o mesmo que havia entrado. Estava mais magro, seu rosto marcado pela provação, mas seus olhos carregavam uma nova certeza, um novo poder forjado no fogo da resistência. A história da provação no deserto sobreviveu por 2 milênios, não apenas como um relato de fé, mas como um código, um mapa da batalha que cada um de nós trava em nosso próprio vazio. O deserto é o período de isolamento, a crise de identidade, o momento em que a vida nos esvazia de nossas certezas. E as tentações, no fundo, permanecem as mesmas. Somos tentados a transformar pedras em pães, a sacrificar o que acreditamos a longo prazo pela satisfação imediata de nossas fomes e desejos. Somos tentados a pular do pináculo, a buscar a aprovação dos outros através de atos de orgulho e vaidade, esperando que anjos nos salvem das consequências. E por fim, todos recebemos a oferta dos reinos do mundo. O atalho para o sucesso, o poder ou o controle, que exige apenas que nos ajoelhemos para algo que não é nosso verdadeiro propósito. A narrativa do deserto não oferece uma fórmula mágica, oferece uma estratégia, a clareza brutal de saber a quem você serve e por quê. A guerra no deserto pode ter acabado para ele. A nossa apenas começou. Nossa jornada pelo deserto termina aqui. Se esta história te trouxe uma nova reflexão, seu like e sua inscrição são a força que nos permite continuar contando outras. Ao compartilhar, você ajuda esta conversa a ir mais longe. E a conversa segue nos comentários. Qual das 3 tentações, a da necessidade, a do orgulho ou a do poder, você acredita ser a mais forte no mundo de hoje? Fiquem com Deus e até nossa próxima história.